Bom, dando continuidade então, temos a seção de retrospectiva dentro do Azure. Então, o que é tratado na retrospectiva? Retrospectiva é igual eu falei, é onde a gente chega no final do sprint, a gente vai pontuar aí o que foi, o que deu certo, né? O que não deu certo e também temos a questão aí do plano de ação para retificar ou corrigir alguma coisa que não deu certo. Previamente eu já criei uma aqui, mas eu vou mostrar também como que cria uma nova retrospectiva. Então você define um título para a retrospectiva, geralmente a gente associa ao nome da sprint, né? Para que você tenha o vínculo certinho com a sprint. O número de votos, né? Então, quando a gente vai criar um plano de ação, quantos votos que eu vou deixar para que cada um vote, né? Para um plano de ação. Temos algumas opções aqui, né? Então, não exibir o nome da pessoa, né? As diretivas primitivas. Então, isso aqui geralmente eu não mexo, né? Às vezes eu mexo nessa questão aqui de não exibir, né? O nome das pessoas, porque quando a sprint está muito pesada, às vezes o pessoal quer falar alguma coisa, mas não quer ser identificada. Então, isso acontece, é bem comum. Então, você coloca aí para que permita aí cards, né? Anonimados, né? Anonimados? Acho que é isso, enfim, vocês entenderam. E aqui onde que eu vou criar aqui as minhas raias. Então eu tenho alguns templates aqui que eles sugerem, né? Good idea. É, esse aqui é bem comum, né? O start, né? O stop e continue, né? Então assim, start, legal, pare de fazer isso e continue fazendo, né? O que deu certo. Então ele tem algumas opções aqui. Geralmente eu me baseio num site, né, que ele dá algumas sugestões de template, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, igual eu falei para vocês, né, tem vários sites na internet que sugerem outras opções além daquelas sugeridas, né? Então, igual eu falei, tem também aqui ó, o Start, Stop, Continue, o Plus, Minus interessante, né? Então, mais, menos, né? Então tem várias opções. Tem pessoal até que usa outras ferramentas para fazer retrospectiva, mas aí foge do vínculo com o Azure DevOps. Então aqui tem o balão de ar quente, então tem a questão do barco, da âncora, né? O que afundou, o que não afundou. Então tudo está ligado aí a como você está com o momento aí com o seu time. Se você quer um negócio mais amarrado ali para ter o histórico no Azure DevOps, você usa a ferramenta do Azure DevOps. Senão você pode usar aí outras ferramentas. Tem várias aí, tem Miro, tem o Mural, que você consegue fazer esse outros tipos de retrospectivas que tem uma retrospectiva mais dinâmica. Ó, tem a da Cobra também aqui, que você consegue deixar um clima mais leve, então tem quebra de gelo e tal. Mas geralmente eu gosto de seguir o que a ferramenta predispõe aqui para ficar vinculado. Então tem aqui uns ícones que você consegue trocar e você consegue também alternar aqui o conteúdo. Eu criei basicamente duas raias, né, o que deu certo e o que deu errado. Você geralmente compartilha o link com o seu time e aí você consegue preencher os cards aqui, o que deu certo. Entregamos dentro do prazo. Um outro card. Batemos a meta. Então, são de acordo com cada template aí de retrospectiva, aí você vai preenchendo os cards. Se eu tiver preenchendo o que deu errado. O código não estava buildando. Não estava buildando. Teste play estava fora do ar por 3, 4 dias. E aí, em cima disso, a gente consegue criar um plano de ação para poder mitigar, né, esses problemas na próxima sprint, caso for trabalhar com esses itens. Então, depois que o pessoal faz a votação, geralmente 5, 10 minutinhos para o pessoal preencher, dependendo do tamanho do time, né? A gente consegue vir na seção de group, agrupar, né, os cards repetidos, porque cada um tem que preencher seu card, mesmo que seja com assuntos parecidos. E a questão da votação, onde você libera aí 3 votos, no caso, aí, para o pessoal votar. Então ele pode votar 3 vezes, em 3 cards distintos. Então, por exemplo, seu time votou aqui, aí vota aqui de novo, vota aqui de novo. Então esse card é o vencedor.
E aí a gente consegue fazer um plano de ação para esse card vencedor. Ah, esse card aqui, que for vencedor, o que, que dá para a gente fazer nele? Então eu vou criar aqui uma tarefa para alguém fazer. Um impedimento? Não, então vou criar uma tarefa aqui associada a esse card. Ah, o que, que essa tarefa aqui remete? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que devemos validar se o servidor está no ar. Falar com o responsável de infra para validar o servidor. Então esse é um plano de ação para a próxima sprint, a gente valida na, na próxima retrospectiva. Então fica esse plano de ação, ele cria já algumas tasks, né, de feedback, reflect rub, e aí eu salvo e aí eles ficam relacionados. Então tá aqui, né, a task, e com isso a gente consegue aí fechar o nossa retrospectiva usando, né, o Azure DevOps aí como uma ferramenta para que você consiga aí fazer retrospectiva. Beleza? Bom, aí fizemos a retrospectiva, passou o final de semana, chegou a segunda-feira. É a hora de estimar tudo que está relacionado na sprint, tudo que está dentro da sprint. Então, da mesma forma que a gente tem aqui as ferramentas dentro do Azure, a gente tem a ferramenta externa também, eu também vou mostrar para vocês algumas. Acessando aqui a retrospectiva, nada, a estimativa, né, que é o estimate, ele exibe, né, no caso aqui, quais são as histórias, né, que estão dentro da sprint. Geralmente, nesse momento, a gente não tem task criada ainda, a gente cria a nível de plane, né, porque o pessoal tem que estar participando na plane, porque a gente já fez o refinamento técnico posteriormente não, antes, né, na semana anterior. E aí eu compartilho o link com o time vai lá e, com base na descrição da história, eles fazem a votação aqui, seguindo o template Fibonacci aqui, para a gente validar aqui o Story Points, que é aquela questão de complexidade versus esforço. Geralmente cada um leva em consideração algum peso para essa votação. Geralmente eu peço para o pessoal levar em consideração que a história ela contempla desenvolvimento, teste, se tiver alguma ferramenta de validação como Sonar, ferramenta de validação de segurança, procedimento de deploy. Então tem que levar tudo isso em consideração, além do esforço do desenvolvimento e da validação pela analista de qualidade, que tem coisas que são mais complexas, outras menos complexas, e o skill médio do time, se é um time mais sênior, um time mais júnior, para poder levar em consideração. Então, vamos supor que essa história seja 5. Então, todos do time fazem a votação, né? E depois a gente faz a revelação aí da votação. E essa informação ela é armazenada na história. Então a gente faz o procedimento com todas as histórias envolvidas, né? São casos aqui 8, revela, certo? E essa aqui é 2. Revela, ok. Beleza. Com isso a gente fez aí a votação das histórias, né? E, e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma sessão de estimate também. Da mesma forma que a gente tem na retrospectiva, né? Eu venho aqui, dou um Create New Session. Eu coloco um título, geralmente a sprint, né? Sprint, no caso vai ser a 2, a próxima. Aqui como eu já tenho o time criado e a sprint criada também, eu seleciono a sprint. O formato dos cards, né? Eu gosto sempre de escolher esse aqui do Fibonacci que salta aí 358, 321, mas tem outras pontuações também, tem com meio, tem com intervalos menores, então vai de você aí combinar com o seu time. E aqui. E o security aqui, somente o criador pode mexer, né? No caso, revelar e tudo mais. Então, com a sessão criada, você consegue fazer estimativa aí com o seu time. Beleza? Bom, temos outras ferramentas online? Temos milhares, 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 milhares. Por exemplo, temos aqui o Planet Poker Online. Então, que eu dou um Start Game, coloco aqui time de mestres, vou usar também o Fibonacci e Create Game.
Então que ele tem uma interface mais amigável, igual eu falei, eu gosto como estão utilizando o Azure DevOps, eu gosto de amarrar tudo lá para a gente ter o histórico, mas nada impede você fazer aí através de uma outra ferramenta mais dinâmica que o pessoal curta também. Então, assim, tem que manter aí o time confortável para fazer esse tipo de processo. Da mesma forma aqui também eu escolho aqui minha votação, né? 5, aí depois que todos votam, vai preencher aqui as cartinhas e eu coloco aí para revelar. Revelou, beleza, 5 foi a pontuação aí, a média no caso, e a pontuação da turma aqui também. Então a média é 5, a gente entra com o Story Points na história 5. Tem também um outro site que é o Planet Poker, né? É a mesma coisa, então eu dou aqui um Start Quick Play. Eu vou colocar aqui o nome do time, né? Mestres. Dou um Enter. Ele vai pedir aqui para colocar o nome da sala, sala Sprint 2. Dou um Create, mantém todas as informações que já existem. Aí aqui eu posso colocar o nome da história, né? US Criação de Produto X. Save Close. Aí que eu dou um editor, né? Eu não quero que exiba o Tor, porque eu já sei como funciona a ferramenta. As cartinhas estão na mesa. Eu faço a minha votação. No caso, na verdade, eu tenho que esperar todo mundo entrar. Eu dou um start para iniciar a votação. Tem um contador aqui de tempo para o pessoal não ficar moscando também, né? Então eu voto aqui 3. Depois que todo mundo votou, eu dou um Finish Voting e aí ele já me dá aqui também um gráfico aqui a média da turma, né? E a porcentagem de cada voto. O 3 deu 100%, o 4 deu tanto por cento, o 5 deu tanto por cento e assim por diante. Bem bacana também, é bastante utilizado, ferramenta até então gratuita aqui, né? E a gente consegue também fazer esse processo de votação dessa forma, fora aí do ambiente do Azure, beleza?